Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Boa tarde. Celebramos hoje a missa vespertina da Ascensão do Senhor ao céu. E vamos estar em comunhão com alguns aniversários, com algumas famílias que têm aniversário neste dia. José e Virgínia da Costa, Franco Pimentel, a pedido de Leonora Pimentel. Manuel e Aldina Raposo, a pedido de Faustino e Hilda Raposo. E vamos tomar consciência dos nossos pecados. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Santificai, Senhor, as nossas almas com a prática constante das boas obras, de modo que, aspirando sempre aos dons mais excelentes, possamos viver plenamente os mistérios pascais. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro da Epístola de São Paulo dos Atos dos Apóstolos. Depois de ter passado algum tempo em Antioquia, Paulo partiu de novo e percorreu sucessivamente a Galácia e a Frígia, fortalecendo todos os discípulos na fé. Entretanto, chegou a Éfeso um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, homem eloquente, muito versado nas Escrituras. Fora instruído no caminho do Senhor e pregava com muito entusiasmo, ensinando com exatidão o que se referia a Jesus, embora só conhecesse o batismo de João. E começou a falar também com firmeza na sinagoga. Priscila e Áquila, ouvindo-o falar, tomaram-no consigo e expuseram-lhe com maior exatidão o caminho do Senhor. Como ele queria partir para Acaia, os irmãos encorajaram-no e escreveram aos discípulos que o recebessem. Depois de lá ter chegado, ajudava muitos fiéis com o auxílio da graça, refutava energicamente os judeus em público e demonstrando pelas Escrituras que Jesus era o Messias. Palavra do Senhor.
Aleluia, aleluia, aleluia. Saí do Pai e vi ao mundo, agora deixo o mundo e vou para o Pai. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo, tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos dará. Até agora não pediste nada em meu nome, pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Tenho-vos dito tudo isto em parábolas, mas vai chegar a hora em que não vos falarei mais em parábolas, falar-vos-ei claramente do Pai. Nesse dia pedireis em meu nome, e não vos digo que rogarei por vós ao Pai, pois o próprio Pai vos ama, porque vós me amastes e acreditaste que eu saí de Deus. Saí de Deus e vim ao mundo. Agora deixo o mundo e vou para o Pai. Palavra da salvação. Caríssimas irmãs e irmãos, nós amanhã celebramos a ascensão do Senhor ao céu. O motivo de alegria, não é de tristeza. Santo Agostinho, num texto que nós refletimos esta semana, dizia que as duas naturezas, a humana, representada por Pedro nas chaves na sua mão, e São João Evangelista, por muito mais místico e poético, simbolizavam a grandeza de Jesus, o todo de Jesus. Por um lado, aquilo que a sua dimensão humana, que já é conhecida através da sua vida, dos seus milagres, da sua ação junto aos apóstolos, e agora a ascensão do Senhor. Mas para melhor explicar, o seu padre Rui Marto, da paróquia dos Pastorinhos em Fátima, onde os pastorinhos foram batizados, pode-nos falar num quadro que tem na igreja, que edificaram na igreja, sobre a ascensão do Senhor. E vamos ouvi-lo e assim preparemos a festa de amanhã. A todos o significado de um quadro que pretende fazer memória, recordar e ser uma catequese a partir da mensagem do anjo, a partir da mensagem de Nossa Senhora, numa vivência profunda do Evangelho. A compreensão da vida de Jesus, da importância de Jesus no meio de nós e do mistério da nossa salvação. É disso que se trata. A compreensão, tudo isto passa e foi revelado de modo particular aos três pastorinhos, à Lúcia, ao Francisco e à Jacinta. Na quinta-feira de Ascensão, quinta-feira a seguir ao domingo 13 de maio de 1917, diz a Jacinta que Nossa Senhora lhe apareceu aqui na igreja durante a celebração da Eucaristia e lhe ensinou a rezar a Ascensão. Coisa um pouco curiosa e um pouco estranha e até diferente, porventura, podemos pensar das aparições da Cova da Iria ou das aparições do anjo. Diz a Jacinta que
que a senhora, a mulherzinha da cova da Iria, ensinou-me a rezar a Ascensão. A Ascensão, nós sabemos, é Jesus ressuscitado, sobe ao céu no seu corpo glorioso, que entra na glória do Pai. Já realizada a sua missão em humanidade, ele como que nos transporta, nos incorpora no seu corpo glorioso para entregar tudo ao Pai. E a Jacinta vai compreender. Nossa Senhora dá-lhe a entender este grande mistério da ascensão de Jesus ao céu. Era o dia da ascensão, a Jacinta celebrava a ascensão na liturgia terrestre, certamente contemplar já a ascensão gloriosa, a ascensão celeste. Então, vamos nos aproximar do quadro e pouco a pouco ireis compreender o significado desta pintura realizada no contexto do Evangelho, bem entendido em primeiro lugar, e depois uma compreensão profunda, aprofundada e profunda da mensagem que chamamos de Fátima. Em primeiro lugar, situamos aqui, o pintor situou este negro todo, que é o conjunto das trevas, as trevas do pecado, do mal, as guerras mundiais que se viveram, a Primeira Guerra Mundial e depois a Segunda Guerra Mundial, e todas as outras, mais ou menos mundiais que seguiram, todo o pecado, a enfermidade, a pobreza, tudo está aqui colocado. O pintor quis colocar aqui neste lado. Mas por cima colocou a cruz do Senhor Jesus e a lua que representa a Virgem Maria. Então, temos aqui o Jesus que vence as trevas, que vence o pecado, e Maria Santíssima ao lado, sempre ao lado de Jesus, e como que medianeira desta graça do céu. Por cima, encontramos uma tênue aurora, uma tênue luz sobre precisamente as trevas. Vamos ver o que significa. Por aqui abaixo, uma multidão incontável, segundo o Apocalipse, de homens e mulheres que lavaram as suas túnicas e as branquearam no sangue do Cordeiro. Encontramos aqui à frente o Francisco, São Francisco, o adorador, com as mãos no peito, tem uma pequenina auréola branca, e ao lado encontra-se a Lúcia, também com uma pequenina auréola ao lado. À frente, São João Paulo II. Como sabemos, São João Paulo II teve uma função bem particular no processo de beatificação dos santos Francisco e Jacinta e na compreensão da mensagem e, de certo modo, também na difusão da mensagem pelo mundo fora, pela Igreja. A partir do atentado de 1981, no dia 13 de maio, depois a sua vinda à Cova da Iria, a 13 de maio de 1982 e por aí fora, em 1989, reabre-se o processo da beatificação do Francisco e da Jacinta. Depois também vai ser o Papa São João Paulo II que vem beatificar Francisco e Jacinta, e vai ser ele também que nos dá a alegria do domingo da misericórdia, o domingo a seguir precisamente à Páscoa. É significativo aqui, portanto, este quadro e particularmente a figura de São João Paulo II. Do lado esquerdo encontramos, num gesto bem simpático, Nossa Senhora com a sua mão esquerda na sua mão esquerda tem o rosário, e no seu braço direito vemos apoiada a pequenina Jacinta, num movimento ascendente, tal como aqui deste lado, um movimento ascendente, como é o movimento da ascensão de Jesus. Então, a Senhora está num modo de mostrar à Jacinta o próprio Jesus que sobe ao céu. E esta multidão incontável de homens e mulheres. E convida a Jacinta à oração, temos aqui o terço, e
à entrega da sua vida, à oferta dos sacrifícios, de todas as coisas difíceis e complicadas, para oferecer ao Senhor pela multidão dos homens e mulheres de todos os tempos, como que para colaborar nesta grande obra de salvação, para que todos, homens e mulheres, todos os tempos, se possam incorporar, se possam encontrar neste corpo glorioso que Jesus entrega ao Pai. Depois temos, a seguir à azinheira, temos aqui a igreja onde nos encontramos precisamente, onde se deu a aparição, mas é mais do que isso. É a igreja, o corpo de Cristo, onde os cristãos se reúnem, onde nos reunimos para celebrar a presença do Senhor, a sua dádiva por nós, na Santa Missa e depois nos outros sacramentos. Aqui deste lado temos o Sol, o milagre do Sol. Os testemunhos que encontramos falam-nos particularmente de 3 modos em que no dia 13 de outubro de 1917 o Sol se manifestou. Numa dança, num baile, com muitas pétalas de flores espalhadas por todo o lado e também um suave perfume. Então temos a dança, temos as pétalas, as flores e temos o perfume. É o dia, é o tempo da festa. Nossa Senhora tinha prometido à Lúcia e à Jacinta e ao Francisco que em outubro faria um milagre para que todos acreditassem. De que milagre se tratava? É o milagre da esperança. Sobre as trevas, onde reina o pecado, o mal, a doença, a violência, sobre as trevas vai incidir a luz de Deus, vai incidir a esperança. De modo que este baile do sol, este milagre, significa, da parte do céu, a alegria da contemplação da salvação da humanidade inteira em Jesus Cristo e com a participação, a colaboração de todos aqueles que quiserem unir-se à paixão de Jesus, ao seu sofrimento, não como masoquismo, não como uma doença, mas como uma dádiva de amor em Jesus pela salvação de toda a humanidade. E este sol, o milagre do sol, é esta dança gloriosa do céu, na esperança gloriosa de que todos sejam salvos. É pedir à Jacinta, de modo particular, a sua colaboração, e também as aparições foram nesse sentido, mas à Jacinta, aqui na igreja, é-lhe mostrado e dado, de modo particular, a entender o sentido da sua doação na oração e nos sacrifícios. Pelo testemunho que recebemos, a Jacinta, alguns dias antes de morrer, ainda o cirurgião entende ainda operá-la. Estava o seu corpo já tão esquelético que já não era capaz de conter uma anestesia. Então vai ser operada a sangue frio. O cirurgião conta que, de facto, a Jacinta nem se lamentou, nem um queixume. Somente dizia: meu Jesus, minha mãe. E é extraordinário. E de onde foi buscar a Jacinta essa força? Uma pequenina de 9 anos, quando se encontrava já no hospital. De onde foi buscar a força? Tão grande e tão profunda amizade, amor. Onde foi buscar? Temos então, portanto, o milagre que é essa esperança. Depois, centramos-nos aqui no centro do quadro. Centramos-nos no quadro. São Lucas fala que na ascensão de Jesus apareceram 2 anjos. Cá estão eles. O anjo que o pintor quis colocar aqui, o anjo da Eucaristia, o anjo da paz. Depois encontramos aqui Jesus ressuscitado. Tudo é cor clara, o branco, o amarelo, o sepulcro vazio, o próprio formato deste espaço onde se encontra Jesus, como que se fosse uma amêndoa oval, que é o sinal
da ternura e do amor, portanto, o sepulcro vazio como a expressão maior da ternura e do amor de Deus, e Jesus aqui, que tem uma auréola, mandorla, uma auréola amarela aqui junto à sua cabeça, que é o poder do Pai. Jesus entra na glória do Pai, que é todo-poderoso, Senhor de todas as coisas, e Cristo entrega ao Pai, então, todas as coisas que por seu intermédio se encontram salvas. Portanto, toda esta cor branca colorida. Depois vamos encontrar aqui sinais de fogo. Tudo é obra do Espírito Santo. Toda a obra boa, toda a obra de Deus é por intermédio da terceira pessoa da Santíssima Trindade, do Espírito Santo. Também a obra, e tudo isto é obra da graça, obra de Deus. Depois temos a mão esquerda de Jesus, como que a atrair esta multidão toda. E a mão direita a abençoar. Depois temos aqui ao fundo um azul que é a representação de todo o universo, do mar e também do batismo. Temos depois as letras A e a letra M, que significa Ave Maria. E então temos este quadro extraordinário onde Jesus é contemplado na sua ascensão aos céus, entra vitorioso não no seu corpo, somente ele, como se fosse corpo físico. Não, este corpo que é a humanidade inteira remida. O projeto de Deus encontra-se aqui plasmado na ascensão de Jesus ao céu. Este pintor, Serge Noyat, recebeu algumas informações, alguns dados para pintar o quadro, mas diz ele, foi muito pouco. Tem algum conhecimento pela sua visita, pela sua oração e pela sua leitura da mensagem de Fátima, mas não conhecia nem a Igreja Matriz, a Igreja dos Pastorinhos, nem conhecia esta aparição. Depois de receber algumas dicas, invoca o Espírito Santo, juntamente com a sua esposa, diz que se pôs a rezar, invocou o Espírito Santo e depois surgiu a obra que aqui temos extraordinariamente maravilhosa. Podemos compreender aqui o sentido verdadeiro e profundo de toda a mensagem, que chamamos mensagem de Fátima. Nos seus últimos testemunhos, nos seus escritos últimos, a irmã Lúcia dizia que não tinha mais nada a dizer, já tinha escrito tudo. Importava ir ao Evangelho. Aqui está o Evangelho. Jesus glorioso, que realiza a sua missão, que o Pai lhe entregou cabalmente e entrega tudo ao Pai, a salvação da humanidade de esperança. Fátima torna-se então um sinal de esperança, revelado pela Virgem Santíssima, neste Jesus que sobe ao céu, glorioso, e com ele todos nós, como diz Santo Agostinho, a cabeça sobe, o corpo não fica separado da cabeça. E ao mesmo tempo, o corpo permanece na terra, a cabeça não fica separada do corpo. O Cristo ressuscitado permanece, como disse, até ao fim dos tempos, no meio de nós. Desejo-vos a todos que esta mensagem e que este Espírito possa continuar e permanecer nas vossas vidas com muita esperança. Sempre com Jesus e a Mãe Santíssima ao lado, para todas as enfermidades, para todas as guerras, para todos os motivos de violência. Vamos ao principal, por Maria até Jesus. Padre Rui, muito obrigada. Irmãos, Jesus transfigurou-se diante dos apóstolos.
a fim de os preparar para a paixão e morte que iam seguir-se. Peçamos-lhe que nos prepare a nós também. Digamos: vinde, Senhor, e transfigurai-nos. Para que Cristo transfigurado apareça à sua Igreja e ela o contemple glorioso junto ao Pai e não apenas crucificado no sepulcro, oremos. Vinde, Senhor, e transfigurai-nos. Para que Cristo transfigurado apareça à humanidade e ela aprenda a conviver com o que é frágil, como Ele a ensinou durante a sua vida, oremos. Vinde, Senhor, e transfigurai-nos. Para que Cristo transfigurado apareça àqueles que sofrem e os ensine a ir com Ele carregando a cruz, para que com Ele chegarem à glória da ressurreição, oremos. Vinde, Senhor, e transfigurai-nos. Para que Cristo transfigurado apareça àqueles que pecam e a todos ensine a usar a língua, para com ela bendizerem a Deus Pai, oremos. Vinde, Senhor, e transfigurai-nos. Para que Cristo transfigurado apareça na vida dos nossos irmãos doentes, para que nos ensine a escutá-lo e a responder-lhe, a entender a situação de doença, e a adorá-lo e a suplicar-lhe e oferecer o sacrifício em comunhão com o sacrifício de Cristo, oremos. Rezemos também por todos aqueles que já partiram, sobretudo nesta pandemia. E esta semana faleceu o seu padre Cunha, na paróquia de Cambridge, do Ontário, um sacerdote que esteve no Canadá 50 anos, também muito devoto do seu Santo Cristo dos Milagres, do Divino Espírito Santo, construiu a igreja de Cambridge dedicada a Nossa Senhora de Fátima. Enviamos as nossas condolências e a nossa amizade a toda a comunidade de Cambridge e à sua família, e para que o Senhor o acolha no seu reino, oremos. Senhor Jesus Cristo, transfigurai a vossa Igreja e os seus fiéis, e fazei-os ouvir a voz do Pai, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje vos apresentamos e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos. Santificai, Senhor, estes dons que vos oferecemos como sacrifício espiritual e fazei de nós mesmos uma oblação eterna para a vossa glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente,
É verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação que sempre vos ouvemos, mas com maior solenidade neste tempo em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Pela oblação do seu corpo na cruz, levou à plenitude os sacrifícios antigos, e entregando-se a vós pela nossa salvação, tornou-se ele mesmo o sacerdote, o altar e o cordeiro. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra, e com os anjos e os santos proclamam a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória, hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, seja a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós, no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças por nos admitisse à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Michael Maal e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos dos nossos irmãos José e Virgínia da Costa, Franco Pimentel, Manuel e Aldina Raposo. Lembremos também o seu padre Cunha de Cambridge. Todos aqueles que adormeceram na esperança da ressurreição e que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor. Dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém, amém, amém. Confiantes, ousamos redizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador.
Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Disse Jesus: eu quero, ó Pai, que estejam sempre comigo aqueles que me deste, para que vejam a minha glória. Aleluia. Oremos. Depois de recebermos estes dons sagrados, humildemente vos pedimos, Senhor, o sacramento que o vosso Filho nos mandou celebrar em sua memória, aumente sempre a nossa caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Agradeço ao Sr. Padre Rui Marto, da paróquia onde os pastorinhos foram batizados em Fátima, por nos ter enviado esta mensagem com o vídeo da explicação sobre aquele quadro que colocaram na igreja no ano de 1917, como nós fizemos o painel de azulejos e ficámos ligados à paróquia de Fátima, dos pastorinhos. Foi pelo menos esse o sentido e o significado. Enviamos-lhe um abraço e agradecemos por este envio. Não sei como chegou o som às vossas casas, mas espero que tenha chegado bem e o eco depois me direis. Quero agradecer a todos aqueles que estão a participam connosco nas Eucaristias. Agradecemos que se puderem inscreverem-se,
porque é um sítio onde se podem inscrever para nós sabermos se este trabalho, se esta forma da nossa paróquia de estar junto ou pretender estar junto de todos aqueles que estamos a viver esta pandemia, se isto interessa ou não interessa. Portanto, é um sinal, será um sinal e que agradecemos e que tem alguma importância para nós. Portanto, agradecemos a todos aqueles que já o fizeram e continuamos a pedir. Portanto, um obrigado a todos aqueles que participaram e continuam a participar e mostrar a sua estima e a sua amizade. Também um pequeno aviso: amanhã haverá programa da rádio, aqui na rádio, como é habitual, transmitido da Queens, como nós todos sabemos, aqui em Kingston. Desejo a todos boa noite e logo encontramo-nos para rezar o nosso terço. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe.